quero parabenizar a sua pré-candidatura e dizer que eu me sinto orgulhoso de tê-lo no PDT. Bom, agradecido, viu, Félix, pelo incentivo e dizer que realmente nós precisamos mudar a política brasileira, né? Mesmo no momento de pandemia, nós temos que reinventar, né? Refazer. As pessoas vão descobrir o quão frágil é o nosso sistema, né? Principalmente o sistema de saúde. Você imagine, nós já tínhamos uma saúde já fragilizada. Diante de uma pandemia, esses fatores passam a se expressar de forma muito mais proeminente. E isso a população está entendendo. Aí nós precisamos conscientizar, principalmente a população de Itabuna, que na última eleição, 40 mil pessoas não votaram, não foram nem votar, né? Ou votaram em branco. 32 mil pessoas se abstiveram de votar num candidato a prefeito. Então, não é possível que numa cidade dessa, com tantas pessoas se candidatando, a pessoa não se identifique com nenhum candidato. É preciso que as pessoas entendam que elas podem se identificar com o candidato, conhecendo a vida desse candidato. Procure conhecer a vida do candidato e aí teremos realmente uma possibilidade de votação mais expressiva e menos abstenções e votos em branco. Bom, deputado, como você avalia as medidas enfrentadas da pandemia adotadas pelo governo? As medidas foram confusas no início. O governo federal indicando que deve, não deve tomar remédio, discussão política sobre o remédio. Ora, nós somos um país que quer ser grande, quer ser sério, então nós temos que discutir sobre isso. É para a ciência, para os médicos indicarem as discussões sobre o remédio A, B ou C, o tratamento. Mas existiu muita polêmica se devia ser fechado o comércio, se não devia ser fechado o comércio, se vai estender a curva, se não vai estender a curva. O fato é que nós vimos que os municípios e o Estado não estavam preparados. Eles não estavam preparados para uma pandemia desse porte. Não tínhamos UTI, não tínhamos respiradores. E vimos também que o Brasil não fabrica respiradores. O Brasil não fabrica quase mais nada. Nós estamos virando para ser um país agrícola. Então, esta pandemia serve para alertar isso também. O Brasil precisa produzir, gerar riqueza interna e não ficar dependendo apenas da China e de outros países para a sua produção. É vergonhoso que nós tenhamos que suplicar a países estrangeiros, claro, países de ação estrangeiros, que nos forneçam respiradores. Que a gente não tem a capacidade de chegar aqui, olha, eu preciso de 100 mil respiradores. Transforma essa indústria aqui em indústria de respiradores, como se faz na guerra, transforma a indústria em indústria de armas. Então, o Brasil precisa repensar a sua economia. Não só o seu sistema tributário louco, mas repensar que país nós queremos. Nós queremos apenas fornecer alimentos brutos para o mundo ou nós queremos também transformar as nossas riquezas? Porque nós fornecemos o ferro e compramos aqui o carro. Nós fornecemos alguns materiais e compramos o computador. Então nós não conseguimos, nós fornecemos a baga do cacau e compramos o cacau suíço, que a Suíça não produz nenhum grama de cacau. Então nós precisamos produzir, transformar, geração de riqueza e enriquecer ainda mais essa nação. Porque enriquecendo a nação, nós estamos enriquecendo todos eles. Essa pandemia serviu para isso e as políticas públicas têm sido desastrosas. Espero que o Brasil melhore, a corrupção acabe. Nós não temos nem que diminuir, não pode diminuir, a corrupção tem que acabar, Mangabeira. A gente não pode imaginar a corrupção pensar em corrupção e dizer, não, aquele roubou mais, aquele roubou mais. Não pode. Se roubar, cadeia para isso. Se roubar agora na pandemia, cadeia dobrada é o que devia ser. Eu mesmo botei um projeto lá que transforma em crime hediondo qualquer roubo, desvio de recursos públicos neste momento.
Então, isso é fundamental para que nós tenhamos um país. E tudo isso, Mangabeira, doutor Mangabeira, nasce no município. As pessoas dizem, mas isso é lá em Brasília, isso é lá... Não, isso é no seu município, na escolha dos seus vereadores, na escolha do seu representante a prefeito. É aí que está, é aí que nasce o Brasil. Então, você pode dizer, é em Itabuna que nasce o Brasil, é em Salvador que nasce o Brasil, é em Ilhéus que nasce o Brasil, porque o Brasil nasce na sua população. Realmente, inclusive aqui em Itabuna, vendo o exemplo aqui em Itabuna, nós tivemos problemas seríssimos. Itabuna foi uma das cidades da Bahia, o município que mais teve casos quando nós comparamos a população. Itabuna iniciou a pandemia sendo a primeira cidade do interior da Bahia com mais casos de coronavírus. Houve um problema seríssimo aqui que não houve a colocação de um hospital de campanha, quando Itabuna precisava de um hospital de campanha, já que é uma cidade polo de atração de mais de 100 cidades aqui da região e que precisa realmente fazer o seu atendimento dessa população. E Itabuna não se estruturou para isso. Itabuna não se estruturou para fazer os atendimentos das pessoas portadoras de Covid. E isso impactou na mortalidade, impactou nas pessoas sofrendo sem respiradores, as pessoas tendo um atendimento ruim. E até hoje, isso não foi resolvido. Itabuna é uma das cidades que mais recebeu recursos federais. Então, nós tivemos aqui recursos federais maiores do que o de Feira de Santana, de Conquista, que tem população maior do que Itabuna. E Itabuna realmente não fez a sua parte e hoje a população está aqui sofrendo, né? E o sistema de saúde já era ruim e ele se tornou caótico nos tempos atuais. Mas vamos, em relação a... Eu que gostaria de perguntar a sua opinião, essa pandemia serve para tornar mais evidentes as fragilidades e deficiências da nossa gestão pública brasileira, sobretudo nos municípios. No meio de uma pandemia dessa, nós começamos a ouvir mais e mais casos de corrupção. Corrupção com respiradores, corrupção com construções de hospitais de campanha. E a gente ouve corrupção com compra de teste rápido, um teste rápido comprado por R$30, o mesmo teste comprado por R$130, e aí são milhões e milhões e milhões de pessoas enriquecendo com a pandemia. É incrível. É como roubar a merenda escolar. É como roubar o remédio que está no hospital que vai salvar uma vida. Então, essa pandemia serve para expor também o nosso sistema, que ainda é frágil. Frágil em punir os corruptos. Frágil em punir aqueles que se beneficiam da corrupção. E tem lugares que a gente ouve tanto falar, fulano a gente sabe, aquilo ali é malandro antigo. Fulano, agora a gente sabe que aquele sobrinho dele, aquele primo, aquela pessoa que está andando com ele lá, aquele virou agiota de tanto roubar. Então, o que acontece é o seguinte, a eleição está aí para mudar. Comecem a mudar pela cidade. Nós temos que começar a mudar o Brasil todo e não tolerar nenhum tipo de corrupção. Olhar o passado de cada candidato, olhar, ouvir o que ele pensa, ouvir as suas propostas, analisar, ver quais são os compromissos que ele tem com a juventude, com a educação, com a saúde, com a população mais carente. Então, tudo isso é a hora agora. É 15 de novembro, está lá votando para mudar. E essa mudança começa no município, não tenho dúvida nenhuma. Nós não podemos, com um tapinha nas costas, com um sorriso a mais, escolher um candidato. Nós não podemos aceitar que vá lá na véspera da eleição, o vereador asfaltar uma rua que passou 4 anos sem asfaltar e botar uma borra de asfalto por cima e dizer, vou votar nesse vereador aqui que jogou asfalto aqui na véspera da eleição. Está te enganando, está enganando a população. Depois ele vai assumir 4 anos de novo, vai se entregar lá a um prefeito desastroso e vai ser ruim. Então,
a hora, Mangabeira, da pessoa pensar nos seus filhos. Senhora mãe, senhor pai que está nos ouvindo, pense, reflitam com suas famílias, discutam política com a família e vamos dizer assim, meu pai, meu irmão, em que candidato nós vamos votar? Depois discutam com as pessoas do seu trabalho. Colega, o que é que você acha da política esse ano? Vamos votar em quem? Depois discutam com as pessoas de sua rua. Vamos fazer política uma coisa que se discuta em casa, no trabalho, em todos os lugares, nas escolas, aqueles que já podem votar, porque é o futuro da cidade que está na mão dessas eleições do dia 15. Então, por isso que eu acho que a gente tem esse reflexo e tem que pensar em mudar agora, Mangabeira. É importante que as pessoas participem e esse exemplo seu aí é um exemplo que serve aqui para Itabuna. Itabuna está sendo asfaltada de forma irresponsável, né, com a colocação de asfalto, um asfalto que em pouco tempo, em 6 meses, nós vamos perder esse asfalto. Esse asfalto não vai servir de nada, pelo contrário, ele vai criar mais traumas, porque faz muito mais buracos do que o que existia anteriormente. E a população está sendo enganada. Itabuna toda está sendo asfaltada dessa maneira, sem qualquer planejamento, sem esgotamento sanitário, sem drenagem pluvial. Não existe uma drenagem pluvial. Aquelas ruas que têm ladeiras, aquelas ladeiras, quando a água desce uma verdadeira enxurrada, entra na casa das pessoas e alaga tudo. Itabuna está chovendo esses dias, está chovendo praticamente quase todos os dias. E eles continuam asfaltando, mesmo em cima de água, né, de lama, estão jogando o asfalto na cidade, na tentativa de enganar as pessoas, né? Bom, deputado, você que está na 3ª legislatura, né, tem uma atuação muito importante no Congresso e, além dessas questões da saúde, a pandemia tem trazido também aumento da violência doméstica contra crianças e mulheres, aumento de crimes, né, contra o patrimônio, tráfico de drogas. Como você avalia essa situação total aí no nosso estado? A pandemia trouxe à exposição diversos itens que são os assaltos, o tráfico de drogas. Então, eu ia fazer uma brincadeira, falando sério, voltando a falar sério, realmente uma pandemia dessa, aí a violência doméstica foi quem mais sofreu, porque o homem está em casa, normalmente é o homem que agride a mulher, o homem está em casa e passa a achar que ele é dono dela. Acha que é porque é mais forte pela natureza mesmo, que pode bater, que pode... E isso as mulheres não aceitam mais. As mulheres são iguais em tudo, na inteligência, na capacidade de trabalho, de labor, aos homens. E os homens devem respeitar. Aquela história de machista, isso é coisa do passado. Vamos ter respeito pelas mulheres, e as mulheres, eu peço a elas que todas elas denunciem. E se elas não tiverem condição de denunciar, que as familiares denunciem. E se as familiares não tiverem condição de denunciar, que as vizinhas denunciem aquele homem que agride, aquele covarde que agride uma mulher. Então, essa violência, e também a violência contra os menores também, viu, Mangabeira? Aumentou muito, a gente vê casos de crianças espancadas, é um absurdo mesmo. E o tráfico de droga inventou outros meios de passar por aí. E como eles sofreram também na arrecadação, aumentou muito a violência. É um medo que a gente tem de que a violência passe a ser mais exacerbada agora. O que diminuiu um pouco e movimentou a cidade do interior foi aquele recurso de R$600 distribuído para as pessoas mais carentes. Esse recurso pôde realmente movimentar a economia de vários municípios e muitas vezes esse recurso de R$600, que nós todos votamos a favor e achamos que deve ser estendido até dezembro, esse recurso às vezes superou até a arrecadação do município naquele mês. Então esse aí deu um alívio temporário e está dando alívio temporário para muitas e muitas famílias, e como essas famílias gastam com o comércio local, até para os pequenos comerciantes, esse recurso pode dar um alívio grande nesse momento.
É interessante porque essa questão da violência, quando tem a última análise da violência no Brasil, por exemplo, das 20 cidades mais violentas do Brasil, 16 delas estavam aliás, das 40 mais violentas, 16 estavam no Rio de Janeiro, 14 é da Bahia. Dessas 14, Itabuna está incluída, né? Itabuna tem um índice de 60 mortes por ano por cada 100 mil habitantes. Então, é um índice altíssimo, um índice que é inacessível, né, para uma população grande. Então, quando você compara com níveis europeus, é uma lástima, é uma verdadeira guerra civil que Itabuna tem sofrido com essa mortalidade, principalmente de jovens entre 20 e 29 anos de idade. Mas, deputado, o que é que você acha que mudará na política na pós-pandemia? Os conceitos. Os conceitos já mudaram. A forma de comunicação, a forma de análise, eu acho que as pessoas pararam para pensar, olha, como eu estou sofrendo. Está perto de estar, né? E eu estou sofrendo por quê? Eu estou sofrendo por causa de um político que eu votei na eleição passada. Eu estou sofrendo porque um deputado vota errado. Então as pessoas começaram a pensar sobre isso. E eu acho que esse conceito vai mudar muito o Brasil. Teremos muita surpresa nessas eleições. Candidatos que não são tão conhecidos vão ter votos, muitos votos. E outros candidatos já bem conhecidos do público vão ter bem menos. Você está conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem. É porque eu só queria deixar um aviso. Se interromper por causa do tempo de interrupção, a gente reinicia. Então, outra coisa que mudou muito, Mangabeira, é a forma de comunicação. Não vai ter nem comício. Então, as redes sociais, como a gente está fazendo aqui agora, elas vão servir muito para informar. As pessoas vão acessar lá, de qualquer lugar, o passado de cada candidato, o que se fala dele, o que se tem de concreto. Ele tem condenações, ele já foi processado por corrupção, ele está concorrendo sob júdice. Então, tudo isso as pessoas vão ver. E o meio de comunicação do político também com seus eleitores mudou. Ele vai ter que ter um meio de comunicação mais direto. Virtualmente, ele vai ter que olhar olho no olho uma quantidade menor de pessoas a cada vez, mas a comunicação direta com todos. Então, eu acho que isso é uma grande contribuição. A mudança até de você chegar nos locais. Eu mesmo, desde a pandemia, estou votando virtualmente no Congresso Nacional e não preciso ir a Brasília. Então, com isso aí, você economiza muito passagem, a gente tem mais sessões, está andando muito. Algumas coisas ainda falham muito porque as comissões estão paradas, mas isso também é interesse de algumas pessoas lá de Brasília que não fiquem funcionando tanto do próprio Congresso. E a gente vai ter que mudar para o ano para que seja uma coisa mista, presencial e virtual. Então, as pessoas devem usar mais a internet, devem usar mais os conteúdos da internet para que possam compreender o que cada candidato está falando. Por que eu falo compreender? Porque falar é fácil, mas a pessoa deve ouvir o candidato e depois ir lá pesquisar. Esse candidato merece minha confiança, merece meu respeito, e aí é fácil de ver quem é o candidato. Não só por um sorriso, não só por uma simpatia à primeira vista, mas por uma necessidade de escolher bons políticos para governar nosso município. É extremamente importante, né, que realmente a população veja esse passado do político, a presença dele na sociedade, o que é que ele já fez. Aqui em Itabuna, às vezes, as pessoas esquecem, né? Nós temos aqui candidatos que fugiu durante 8 anos, não estava nem na cidade, e retorna e consegue se eleger, né? Então, isso é lamentável, né? É lamentável que isso aconteça e a população precisa ter consciência, né, de que a pessoa que quer administrar uma cidade, ele precisa viver essa cidade. Ele precisa estar constantemente na cidade e que as pessoas reconheçam que o trabalho que aquela pessoa vem desenvolvendo
nessa cidade é um trabalho constante, não é um trabalho de período. Ele aparece na eleição, a conceituação do político, e isso interfere justamente na qualidade, né, do que o político pode oferecer à população. Né? Mangabeira, deixa eu te perguntar, aproveitando que você falou de Itabuna, como é que Itabuna se preparou para essa pandemia, ou não se preparou? Eu queria que você falasse aí, porque você é médico e pode falar com precisão. Na verdade, a Itabuna bateu cabeça aqui desde o início. Né? Nós tivemos aqui uma tentativa de abertura de um hospital, que é um hospital que já está fechado há algum tempo, que é o Hospital São Lucas, que seria ideal. É um hospital que já está pronto, já está todo preparado, já tem pontos de oxigênio, poderia ativar a CTI rapidamente, os leitos já estão lá, as macas e tudo, então seria um hospital muito mais fácil de se reativar do que fazer um hospital novo de campanha, que seria muito mais caro. Mas aí houve um recuo, né, do governo, principalmente do governo estadual, em não fazer esse hospital. A prefeitura também não deu andamento para se ter uma outra opção e não estruturou o hospital de base. O hospital de base é um hospital regional que atende uma quantidade enorme de doenças, não poderia ser fechado ou também ser transformado em hospital somente de Covid. Isso fez com que a população sofresse muito. Hoje, Itabuna conta apenas com uma UPA para atender uma quantidade enorme de pacientes. Itabuna é uma das cidades que mais tem casos de Covid no interior da Bahia. Os outros problemas de saúde continuam, as pessoas continuam adoecendo de outras coisas e não conseguem atendimento. Os postos de saúde estão praticamente fechados, né? Durante essa pandemia, fecharam os postos de saúde. Então, isso interferiu bastante na saúde da população. E nós temos hoje dois fatores, que é a Covid e as doenças normais do dia a dia. Então, isso foi lamentável, né? Os recursos vieram. Nós temos aí, inclusive, nós estamos no 10º secretário de saúde. Você imagine uma cidade no 10º secretário de saúde. Nós estamos aqui, nós fomos uma cidade que mais recebeu recursos. Quando se compara, por exemplo, com Feira de Santana, que tem uma população 2 vezes maior do que Itabuna, e Conquista, que tem uma população muito maior do que Itabuna, Itabuna recebeu mais recursos do que Feira de Santana e mais recursos do que Conquista. E, no entanto, não tomou as devidas providências. O hospital Calixto está superlotado, é o único que atende Covid na região, é o Hospital da Santa Casa. E esse hospital tem sido maltratado pelo próprio prefeito, que não repassa os recursos, né? E o hospital vive em uma condição muito difícil, porque está tendo que suportar o atendimento da população, né, que precisa de atendimento. E o próprio hospital, né, de base de Itabuna, que deveria ser um hospital que teria condição de se estruturar, porque temos lá diversas enfermarias fechadas há muito tempo, essas enfermarias poderiam servir de atendimento para a Covid, no entanto, a prefeitura não ativou. Está aí, chegou respiradores inadequados, né? Não faz um teste da população adequado, uma quantidade adequada, então são poucos testes. A vigilância epidemiológica, ao longo desses 4 meses, nunca fez uma reunião para discutir o problema da Covid em Itabuna. Para você imaginar que um diretor de uma vigilância sanitária fique 4 meses diante de uma pandemia dessa e não faça uma reunião com seus comandados para poder definir quais as condutas que devem ser tomadas. Então, é lamentável, né, que Itabuna esteja nessa situação e a população realmente vem sofrendo muito. Muito triste isso, Mangabeira, muito triste ouvir. Pedir aqui, Mangabeira, aproveitando a sua fala, e que muito bem explicado, de vários pontos que faltaram, mas relacionar isso aqui. Se você estivesse lá, na prefeitura,
quais seriam os principais pontos a serem atacados para assistir melhor a população nessa pandemia? Olha, Félix, Itabuna é uma cidade que tem uma quantidade enorme de profissionais qualificados, certo? Pessoas altamente qualificadas que poderiam estar ajudando a prefeitura nesse momento. E, no entanto, a prefeitura nunca chamou essas pessoas. Nós temos infectologistas, temos epidemiologistas, temos grandes administradores, temos pessoas que realmente poderiam contribuir para a formação de uma comissão, um comitê de crise, para que realmente pudesse ajudar o prefeito diante dessa situação. Parece que Itabuna, o problema da saúde se resolve na contabilidade, mas não é verdade. Quando você não é desprezando o contador, ele poderia tomar conta da saúde de Itabuna desde que ele tivesse uma assessoria, entendeu? Então não foi nem colocado uma assessoria para que esse secretário de saúde pudesse tomar conta da saúde. Então o indivíduo fica perdido e o prefeito não está nem aí, certo? Então o que nós precisaríamos? Comissões importantes para que as atitudes sejam tomadas. Nós precisamos acolher a população. Nós tivemos aqui problemas seríssimos. As escolas públicas municipais recebem o recurso da merenda e não está distribuindo a merenda escolar para as crianças. Isso impacta na vida dessas crianças que não têm o que comer dentro de casa e que a escola era o único meio de se alimentar de forma adequada. Nós não temos aqui um local para colocar as pessoas pobres. Nós temos em Itabuna uma população extremamente pobre da periferia, uma população que mora dentro de um cômodo único, que tem um quarto e uma sala, e essa população, quando pega a Covid, tem que conviver todo mundo junto. Não tem um local para se colocar essa população, essas pessoas contaminadas, para que elas não transmitam o Covid para outras pessoas. Então, isso vem acontecendo de forma contínua, né? As feiras livres, no início, foi liberada, não havia uma fiscalização, e aí se tomou uma atitude drástica aqui, retirando todos os feirantes das feiras livres, maltratando os feirantes de uma forma assim muito brutal, quebrando as barracas dos feirantes, quando poderia ter feito um disciplinamento, né, da venda desses produtos nas feiras livres, inclusive dificultando o acesso da população pobre, que é a população que compra nas feiras livres e que não consegue sobreviver, já que o único meio que ela tem de comprar um produto mais barato é na feira livre. Ela não tem condição de ir para um mercado comprar. Então, foi fechado essas feiras livres. Então, isso criou um impacto negativo, tanto para a população, como também para os feirantes. Então, toda a atitude de apoio, por exemplo, uma pessoa liga para a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária de Itabuna, e diz que está com sintomas de Covid, eles dizem que vão lá na casa da pessoa, e é mentira, não vão, passa 4, 5 dias, não aparece, a pessoa termina saindo do período de 14 dias de contaminação e termina eles nem aparecendo, né? Não existe um acompanhamento, porque esses pacientes precisariam ser acompanhados diariamente para saber como é que está o estado de saúde dele, se ele precisa de um atendimento médico, se ele está sofrendo de alguma falta de ar, se ele está tendo algum sintoma que possa necessitar um internamento, e nada disso foi feito em Itabuna, né? Então, se bateu cabeça, a prefeitura largou as coisas aí ao bel prazer, fez um toque de recolher que não contribuiu em nada, a contaminação continuou aumentando, né? O transporte coletivo não voltou em tempo, está tentando voltar, mas até agora não voltou, porque, inclusive, os funcionários das empresas estão há 4 meses sem receber os 30%. Eles receberam a parte do governo, os 70% do salário, e não receberam os 30%. Então, é um verdadeiro caos, é um caos completo da nossa cidade. É a cidade do interior com mais casos de Covid, é uma cidade em pânico total. Realmente é uma administração desastrosa
e que, graças a Deus, está chegando ao fim. Quer dizer que o comércio voltou a funcionar e o transporte urbano não. Não, o comércio Parece voltou. brincadeira, né? Você imagina, as pessoas têm que vir para o centro da cidade, quando pagava R$4 por um transporte, está pagando R$10 para um transporte que vem do São Caetano para o centro da cidade, que se dá provavelmente uns 8 quilômetros de distância. Então é um absurdo, né? Então, as pessoas que não têm condições têm que andar. Aquela brincadeira que o prefeito fazia lá atrás, ele dizia assim, foram me chamar, eu estou aqui, eu não pode vir de ônibus não, teria que vir de carro de luxo. E agora é para mudar, né? Agora é diferente, agora ele está dizendo que é morra quem morrer. Morra quem morrer, doa quem danou. Essa foi, né, a justificativa que ele deu quando ele disse que iria abrir o comércio. Morra quem morrer, como se dissesse assim, quem quiser vai morrer e eu não tenho nada a ver com isso. Então, realmente é uma administração desastrosa e que está impactando, a população está extremamente revoltada, inclusive a maioria dos eleitores dele está revoltado, né, pela maneira como ele encarou essa administração. E nessa pandemia realmente houve uma piora sensível da saúde, dos serviços públicos, e Itabuna realmente continua no completo abandono. Mangabeira, tem que registrar o que você falou aí, que a merenda escolar não ser distribuída é um crime. É um crime contra as nossas crianças, contra a juventude. Você ter a merenda escolar e não distribuir para elas, parar o transporte urbano não funcionar e abrir o comércio, chega a ser uma piada pronta, né? E esse prefeito, muito mais do que uma piada, é um desastre. A gente diz aquilo que a gente tem a vergonha alheia. Nós que somos de Itabuna, eu não moro aí, mas sou natural de Itabuna, e as pessoas que moram aí muito mais, devem ter vergonha. Vergonha de ter um prefeito como esse. Vergonha de ter uma administração como esta. Mas não basta ter só vergonha. Já aconteceu, já foi feito no passado, ele conseguiu com brincadeira, com graça, enganar a população mais uma vez. Mas agora todos nós temos que pensar, nós queremos isso? Queremos mais uma brincadeira? Mais um que venha fazer uma palhaçada diante do eleitor e depois deixar Itabuna mais 4 anos sofrendo, com pessoas morrendo, um amigo, um parente, uma pessoa de casa, um ente querido morrer, é uma irresponsabilidade. Os alunos sem merenda escolar, comércio aberto, faltando ônibus, sem transporte, é uma irresponsabilidade, é um descaso total. Chega a ser inacreditável o que acontece em Itabuna. Chega a ser inacreditável o dia a dia dos itabunenses. Então nós temos que mudar isso. Vocês são responsáveis por essa mudança. Quem votou nele, reconheça que votou errado, veja. Se achar que está bom, até que vote de novo. Se achar que deve votar em pessoas que fazem palhaçada, quando eu vejo o Mangabeira, doutor Mangabeira, votar em um palhaço para ser deputado lá em Brasília, eu fico tão triste. Porque lá devia ter os Rui Barbosa, como foi no passado. Lá devia ter só pessoas muito sérias. Acho até que devia diminuir o número, são 513, devia ser 300, para que esses 300 fossem de uma qualidade muito melhor. Não importa a quantidade, nós temos que ter políticos com boa qualidade, porque é uma responsabilidade muito grande ser político. Político que entra com vontade de fazer a coisa séria deve ser aplaudido nos restaurantes, deve ser aplaudido nas ruas e dizer aquele homem, família, com sua esposa e seus filhos, porque ele está entregando parte do convívio com seus familiares para se dedicar à população. Mas aquele homem político que entra para roubar, para se fazer, para menosprezar o povo, para maltratar o povo, esse deve ser expurgado de uma vez por toda da política. Então, Mangabeira, eu não me canso de dizer, parabéns por ser candidato,
Parabéns por estar ainda enfrentando. Em vez você podia simplesmente dizer, eu vou viver minha vida. Vou passar a minha medicina, tenho minhas clínicas, estou tranquilo, tenho minha economia, minha família, tudo, mas quero ir aí dedicar minha vida, quero dedicar 4 anos para mudar. Então eu peço a todos que nessa pré-campanha analise Dr. Mangabeira. E veja que em 4 anos, eu tenho certeza, Mangabeira, que você vai mudar essa cidade. Que as pessoas vão dizer, poxa, devíamos ter feito isso antes. E vão pensar, nunca mais nós vamos votar em nenhum candidato, nem vereador, nem prefeito. Nunca mais nós vamos votar com brincadeira. Nunca mais eu vou ser responsável com meu filho. Nunca mais vou ser responsável com as futuras gerações dos brasileiros. Porque política é coisa muito séria. Mangabeira, na sua opinião, quais são os maiores desafios que você terá para Itabuna nesses próximos 4 anos? Os maiores desafios que você vê. Olha, Itabuna, Félix, é uma cidade que apresenta problemas seríssimos, né? Porque essas administrações que aí passaram ao longo desses 30 anos foram realmente desastrosas. Nós não temos atendimento básico de saúde. Você sabe que hoje você resolve 70% a 80% dos problemas de saúde no posto de saúde do seu bairro. E os postos de saúde de Itabuna é uma verdadeira vergonha, eles não funcionam. Não tem médico, não tem enfermeira, não tem as auxiliares para fazer os atendimentos, não tem um curativo, não tem um medicamento. Os medicamentos de Itabuna são comprados superfaturados e não chega àquela quantidade que deveria chegar. Então, isso tem impactado muito na saúde pública de Itabuna. O hospital de base, que é um hospital de referência da cidade para o atendimento, ele anda superlotado, porque as pessoas, no momento em que não conseguem um atendimento no posto de saúde, elas procuram um hospital de emergência porque sabem que lá vai encontrar um médico. Mas o grande problema é que, às vezes, é um problema de saúde leve ou algum problema de saúde. Quando você chega na emergência, a emergência está lá superlotada, né? Cheio de pessoas. Por quê? Porque tem pessoas ali que um problema simples poderia ser tratado no posto de saúde. Então, a saúde precisa uma estruturação simples. É botar os postos de saúde para funcionar, é botar um sistema de informática adequado, com prontuário eletrônico dos pacientes. Os pacientes em Itabuna, eles passam por 10, se ele quiser, ele passa por 10 médicos no mesmo dia, e os 10 médicos vão pedir um raio-x de tórax, e ele vai ficar sem fazer o raio-x de tórax. Então não adianta. Se ele tiver um raio-x de tórax do dia anterior, o médico vai pedir um novo raio-x, ele vai fazer, e você não vê ainda o resultado do raio-x anterior. Então é uma desorganização completa. Não existe um prontuário eletrônico com a cidade no porte de Itabuna que poderia solucionar boa parte dos problemas de saúde da população. Nós temos aqui um problema seríssimo na educação. A educação de Itabuna está completamente arrasada. As crianças saem do ensino médio, do ensino fundamental para o ensino médio, sem saber de ler ou escrever direito, nem sabe as contas básicas de matemática. Por quê? Porque o sistema foi feito para que a criança não aprenda. Os professores, nós temos professores de qualidade, professores altamente qualificados, mas que não conseguem transmitir as informações porque as crianças têm um sistema ruim, né, de ensino que não é adequado. As crianças não são checadas se estão sabendo realmente fazer o seu dever, né? Então, não existem provas. O sistema passa a criança independente dela saber ou não. Então, esse sistema a gente precisa mudar. E nós vamos mudar de qualidade. Esse sistema de Itabuna já foi abandonado por diversas prefeituras no Brasil, e Itabuna é a única cidade que ainda continua adotando esse sistema. E nós vamos mudar esse sistema, mudar para um sistema em que tenhamos um exemplo de uma prefeitura que funciona adequadamente no Brasil, e vamos transformar esse sistema. Nós temos um outro problema gravíssimo, que é a infraestrutura urbana de Itabuna. Itabuna não tem esgotamento sanitário.
os esgotos de Itabuna são jogados nos riachos. Então, Itabuna passa por Itabuna diversos canais. E esses canais foram transformados em esgoto. Então, todas as casas jogam o esgoto nesses canais, e desses canais cai no rio Cachoeira, que eram riachos. O que acontece é que ele é esgoto a céu aberto. Quando para de chover em Itabuna, é um fedor terrível na cidade. Ninguém consegue passar perto do rio por causa do fedor. Então, se eleito for, uma das grandes prioridades nossa é realmente fazer esgotamento sanitário em Itabuna de qualidade, tratar o esgoto, fazer as estações de tratamento. Nós temos uma estação de tratamento em Itabuna que está sendo construída há mais de 8 anos. Está no governo anterior para ser construída aqui na Nova Califórnia, continua nesse governo e não vai acabar. Eles pegam um dinheiro federal, é um dinheiro federal, somem com dinheiro. Inclusive, a empresa que começou essa obra é a mesma que construiu um camelódromo, que você soube aqui, que caiu em Itabuna. Teve que ser derrubado. Itabuna perdeu 2,5 milhões construindo um camelódromo, que era para colocar os vendedores ambulantes de Itabuna. Foi construído no governo de Vani e estava desabando, caindo. Quando chegou agora no governo atual, o governo atual mandou demolir esse patrimônio público, que custou 2,5 milhões aos cofres públicos de Itabuna. Itabuna perdeu, jogou no lixo 2 milhões. Como Itabuna está destruída, como Itabuna está desprestigiada, e Itabuna não tem representação política, né? E essa representação política precisa existir através da votação daqueles que acreditam nessas pessoas honestas de Itabuna. Mangabeira, quando a gente vê dinheiro público gasto, jogado fora, quando a gente vê essas obras se arrastando por gestões e gestões, algo errado existe. Quando a gente vê o dinheiro da saúde, que foi muito para Itabuna, do Covid, tem muito dinheiro em caixa, o que eles vão fazer aí depois das eleições. Então, eu vou pedir para todos que possam, funcionários públicos que não concordam com isso, mas que estão aí em Itabuna, para aqueles que estão por perto da gestão municipal, que fiquem atentos, que olhem e que denunciem. Denunciem ao Ministério Público Federal, porque essas verbas são federais. Então, o Ministério Público Federal vai ter que atuar. Denuncie os descasos, denuncie, façam sua parte também. Não deixem eles agirem como querem, pensando que podem fazer tudo e que podem, depois resolve na justiça. Não, eu estou inelegível, mas depois eu resolvo na justiça e ganho na justiça e vou governar. Na verdade, Mangabeira, eu acredito até que ele não deveria nem ter sido empossado, porque ele era um ficha suja e não deveria estar aí esse prefeito. Mas a justiça entendeu de outra forma, paciência. Mas não vamos deixar agora, desta vez, pela urna, que ele faça o seu sucessor ou que continue os desmandos. A criança não aprende realmente, Mangabeira. E você sabe o que é que acabou no Brasil? Acabou o ensino sobre política. Acabou. Antigamente a gente tinha OSPB, Estudo, Organização Social e Política Brasileira. EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Se ensinava política. As pessoas aprendiam qual é a função de um vereador, do prefeito, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Polícia Civil, para poder. Então acabou tudo isso. Um jovem de 16 anos vai votar achando que aquele asfalto... Bom, então se o vereador botou um asfaltozinho aqui, eu vou votar nele. Se aquele candidato conseguiu jogar uma borra de asfalto irresponsavelmente, porque não tem esgoto, eu vou votar nele. Não faço isso não. Vote naquele candidato, primeiro, que seja do bem, que não esteja ali para roubar, que nos próximos 4 anos não queira fazer malandragem. Malandragem não pode ser mais aceita na política. E vote com seu coração e um compromisso com seus filhos. Aí eu notei aqui, esgoto, Mangabeira, Itabuna não tem, uma cidade tão rica. Esgoto é saúde. Esgotamento sanitário agora vai ter um grande programa, então você eleito vai poder usar, vai poder colocar esgotamento sanitário em toda Itabuna. Isso vai ser fundamental
As pessoas não podem conviver com o Rio Cachoeira fedendo a esgoto. É como, imagine se você estivesse em casa e não tivesse fizesse ali mesmo, e ali mesmo ficasse em sua casa. É o que está acontecendo com Itabuna. Está fazendo ali no Rio Cachoeira e lá deixando a necessidade das pessoas e achando que isso é comum, achando que isso é normal. Não é normal. Esgoto no Rio Cachoeira não é normal. A população não pode aceitar coisas erradas como normais. Aquilo eu sempre digo aqui, viu, Félix, em relação a... Se, por exemplo, nós tivemos aí as 8 últimas gestões de Itabuna, se tivesse feito 10% de esgotamento sanitário, 10%, que é muito pouco, hoje nós teríamos 80% de esgotamento sanitário feito em Itabuna. Mas todas as obras de esgotamento sanitário foram roubadas em Itabuna. Isso é uma prova, tanto é que houve uma investigação recente aqui em Itabuna. O prefeito correu, abriu valas aqui numa rua para colocar canos que estão vazios. Não passa esgoto, não passa nada. Ele colocou, abriu as valas no Pati, que é uma rua aqui de Itabuna, botou canos dentro dessas valas para dizer à fiscalização que tinha aceitou e fecharam os buracos e pronto. Esses tubos não passam uma gota de esgoto. Você então vamos denunciar as coisas erradas, todas elas. Se tem coisa errada, denuncie. E peço aqui mais uma vez aos funcionários públicos que estão aí, que podem ouvir, para que eles façam a mesma coisa. Porque eu tenho certeza que a grande maioria não concorda com o que está acontecendo em Itabuna. Doutor Mangabeira, eu vou fazer uma pergunta aqui, que a gente já está alongando. Quais os impactos que o senhor acha que nessa pandemia, vão refletir nas próximas eleições? O que é que vai acontecer nas eleições com os impactos da pandemia? Olha, a pandemia está tirando, né, do político a possibilidade de contato direto com a população, né? Era extremamente importante e eu gostava muito quando eu visitava aí os bairros periféricos de Itabuna e tinha contato direto com a população, inclusive ex-pacientes, ex-pessoas que foram tratadas por mim, e que essas pessoas realmente nos incentivavam muito, dizendo: olha, doutor, o senhor tem que ir em frente, o senhor vai ganhar, o senhor pode ir em frente, tal, que nós vamos votar no senhor, tal. Isso para mim, era o máximo, né, da política, é aquilo que você sente, a recompensa de você ter trabalhado para a população. Então, isso nós não teremos nessa eleição, ou se tivermos, vai ser muito mais restrito, né? Mas nós precisamos conscientizar a população, principalmente aquelas pessoas que não votaram na eleição passada, que elas tenham consciência e que procurem votar, identificar seu candidato. As redes sociais estão aí cheias de informações que sejam verídicas do candidato, que possa saber da vida pregressa desse candidato, o que é que ele já fez, para Itabuna, ele é um profissional de quê? Ele gera emprego, né? Ele tem alguma empresa na cidade, ele gera emprego, ele vive aqui, mora aqui, tem família aqui, os filhos dele estão aqui, né? Porque é o seguinte, aqui nós temos diversos aventureiros, tem pessoas aqui que nem moram em Itabuna, o cara aparece na época da eleição para querer ser prefeito de Itabuna. Então, essas pessoas não podem ganhar voto aqui, né? Porque o indivíduo não vive aqui, não tem conhecimento da cidade. Então, não pode ser um candidato, né, que a população reconheça como candidato. A população tem que aprender a votar, aprender a conhecer o candidato, a saber qual foi, o que ele fez, o que ele já fez na vida aqui. Isso é extremamente importante. O indivíduo que não fez nada na vida, não cuidou nem da sua própria vida, né? Está em dificuldade financeira, aí quer ser prefeito para ganhar o dinheiro da prefeitura e botar os amigos para arrancar dinheiro da prefeitura e roubar. Isso aqui é normal em Itabuna, né? Os prefeitos que aí passaram desse jeito. Os amigos deles saem tudo rico. Isso não pode acontecer. Itabuna não pode permitir mais. Itabuna é uma cidade sofrida, né? Que não tem condições mais de aguentar esse tipo de problema, porque esses políticos realmente maltratam a cidade e a população tem que tentar identificá-los.
identificá-los e não votar neles, porque o voto vai destruir a própria cidade, como está sendo destruída agora e foi destruída ao longo desses 30 anos. Né? Porque quando o indivíduo desse, eu administrei Itabuna por várias vezes e tal, mas Itabuna é um lixo, a cidade está um lixo completo. Né? Nós temos aqui o lixo mais caro do Brasil, são 2,5 milhões por mês para pagamento do lixo. O hospital de base não recebe nem 500 mil reais da prefeitura, enquanto que o lixo aqui é mais valorizado do que o hospital que cuida das pessoas. Então, essas são as distorções que nós temos aqui na nossa cidade e que precisa acabar. A população precisa ter consciência disso e votar de forma correta para que realmente nós possamos tirar esses indivíduos que vêm destruindo Itabuna. Mangabeira, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos achar normal que Itabuna seja assaltada no seu dia a dia por políticos. Nós temos que mudar isso, pelo menos oferecer a mudança à população. E isso é importante, seu papel como pré-candidato a prefeito de Itabuna é muito importante. Nós não podemos nos conformar com o costume de dizer, não, ele rouba, mas faz. Não, ele faz, mas não rouba. Não pode existir mais daquela palavra, vamos beneficiar nossos amigos, vai sair rico, o que é que tem? Ele só roubou um pouquinho, não pode. Crianças morrem, pessoas morrem, crianças não conseguem estudar porque não tem uma escola. Então a gente não pode nos conformar com isso. E eu quero que, na sua gestão, Mangabeira, você seja intolerante com qualquer um que queira fazer o errado. Qualquer um funcionário, qualquer um secretário seu que faça errado, não seja tolerado. Tem que ter uma gestão de tolerância zero para a corrupção, porque toda a população vai cobrar de você. Nós precisamos escolas em tempo integral, de ensino em tempo integral, para o aluno ficar lá no colégio, aprendendo pela manhã, se alimentando de manhã, se alimentando ao meio-dia, à tarde, fazendo exame com oftalmologista, fazendo exame com dentistas, exame de saúde, e mais tarde que tenha professores para tomar a sua banca, e só depois ele vai para casa. Nós queremos que nossas crianças sejam melhores do que os pais, tenham mais oportunidade de ensino. Isso é uma obrigação que você vai ter com a educação em Itabuna. Tem que se comprometer, faça um estudo e diga, vou colocar saneamento em X% da cidade. Se pode 20%, prometa 20%. Se pode 30%, prometa 30%. Mas diga, vou colocar saneamento no bairro tal e tal e tal. Porque nós, inclusive nós vamos cobrar de você depois e durante os 4 anos. Nós vamos colocar recursos também na sua gestão. Mas é importante que você prometa e que daqui a 4 anos você volte e diga, cumpri. Temos uma educação melhor, temos um saneamento melhor, temos uma cidade com um comércio revitalizado, onde as pessoas compram e vendem e ganham dinheiro honestamente. Ganhar dinheiro é bom, honestamente. Porque quando políticos roubam, falta dinheiro para o comércio, falta dinheiro para o saneamento e para as escolas. Então, nós não podemos aceitar isso, Mangabeira. Essa responsabilidade sua, doutor Mangabeira, é muito grande. É muito grande. E daqui a 4 anos, quando nós conversarmos de novo com o doutor Mangabeira, nós vamos estar olhando a culta que vai dizer, eu fiz isso e isso e isso. Acho que não. Acho que não vai ser daqui a 4 anos, não. Você vai dizer isso a cada semestre, a cada mês, a cada dia. Você vai mostrar à população da Itabuna o que você está fazendo com cada centavo que a prefeitura recebe. E não escondendo, como eles escondem aí, quanto dinheiro ele tem aí no caixa do Covid, do dinheiro da saúde que receberam e vão gastar aleatório. Estão preocupados com como gastar o dinheiro. A sua gestão será diferente, mas eu tenho certeza. Então, quero que a população discuta a política. Peço a todos que conversem com suas famílias, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos na rua, mas levem política
E isso é uma máfia de verdade. É uma máfia que não aceita o correto. É uma máfia que está ali para amedrontar, para roubar, para ser onipotente, onipresente. Querem ser Deus. Mas Deus eles não são. E eles vão pagar pelo errado. Então, essa promessa sua de que vai abrir todas as coisas erradas é muito importante. Um pouco perigosa. Perigosa para você, mas para a população de Itabuna vai ser fundamental. Então, aqueles que pensam em roubar, ainda esses 3 meses aí que faltam, tome muito cuidado, porque vai ser investigado, vai ser punido, e lugar de ladrão, todo já sabe, é na cadeia. Às vezes concebe uns habeas corpus aí e ficam passeando pela cidade, mas lugar de ladrão é na cadeia. Obrigado, Félix. Obrigado a todos aqueles que ouviram e viram aí nossa live. E compartilhem, né, com os nossos Instagram, Facebook, Dr. Mangabeira Oficial, e conto com o grande apoio de vocês. Um grande abraço a todos. Abraço, Tânia.